Bom dia, preciosos e amados irmãos. Deus nos ajude, nos abençoe e nos dê um coração cada dia mais agradecido. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. O proceder do apóstolo Paulo e seus cooperadores na evangelização de Tessalônica, aos Tessalonicenses. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. O Evangelho de Deus sempre é anunciado, sempre é proclamado, com muita luta, com muita dificuldade. E Paulo está enfatizando aqui a origem pura, verdadeiramente divina da sua mensagem, do seu ministério. Ele está dizendo aos Tessalonicenses a pureza do Evangelho. E ele prossegue. As lutas que tiveram foi entre lutas, foi entre dificuldades, para que ele chegasse até ali para anunciar o Evangelho. Mas continuemos a nossa meditação, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, mas, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, mas procurando agradar a Deus e não agradar a homens. Se for possível, esteja em paz com todos os homens, então nós teremos. Mas primeiramente estamos com o intuito de agradar a Deus. Porque se Deus nos colocou, nos confiou o Evangelho, então nós não devemos procurar falar para agradar aos homens, mas sim a Deus, que prova o nosso coração. E é uma verdade familiar, que o propósito supremo de todo cristão deve ser o de glorificar a Deus. Tudo o que dizemos ou fazemos, nossos relacionamentos, o uso que fazemos dos dons e oportunidades que Deus nos dá, e mesmo a maneira como suportamos situações adversas e hostilidades humanas, tudo deve ser feito de modo a glorificar e a louvar a Deus pela sua sabedoria e bondade. Tudo que fazemos, tudo que sofremos, deve ser sofrido, não para nos tornarmos um dom a alguém, mas para que venhamos agradar a Deus, para que venhamos trazer alegria ao coração de Deus. É para isso que fomos chamados. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Deve ser o nosso desejo. Deve ser aquilo que alegra os nossos corações. Fazer tudo para agradar a Deus, alegrar a Deus, embora às vezes nós fiquemos até contristados. Mas devemos fazer tudo para agradar a Deus.
Em Mateus 5, versículo 16, Jesus diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As nossas obras devem ser boas, para não dar ocasião ao inimigo. Agora, igualmente importante é a verdade segundo a qual todo cristão tem um chamado pessoal para agradar a Deus. O próprio Jesus não viveu para agradar a si mesmo. Então, nem nós para agradarmos a nós mesmos. Jesus viveu para agradar ao Pai. Através do louvor, a generosidade, a obediência à autoridade divinamente constituída e a dedicação no serviço cristão. Então, Jesus, ele não se levantou contra as autoridades. Dai a César o que é de César. Pague os seus impostos. Ele não viveu para agradar a si mesmo. E agora nem nós. Nós devemos viver, procurar viver de uma forma que possamos agradar a Deus. No louvor, na generosidade, a obediência à autoridade divinamente constituída e a dedicação no serviço cristão. Oh, que coisa maravilhosa! Um crente dedicado no serviço cristão, um crente obediente, um crente que louva a Deus não só com os lábios, mas com a vida, com o procedimento. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Se dedica naquilo que vem à sua mão para fazer, faz com amor, com alegria. Todos estes são meios de agradar ao nosso Criador e Deus nos capacita a viver de acordo com a Bíblia e tem prazer em nós quando o servimos. Não é isso que nós devemos buscar? Fazer a vontade de Deus para agradar a Deus? Deus te chamou, Deus te aprovou, Deus te deu luz, Deus te deu salvação, Deus te dá tudo que você precisa. Não para te aprisionar em quatro paredes, não para te deixar como que uma pessoa amarrada no legalismo, mas para que você possa, de alguma forma, de algum meio, fazer algo que, embora não agrade a você mesmo, não agrade aos outros, mas para agradar a Deus, fazendo a sua vontade. Então Ele nos dá tantas formas, no louvor, na generosidade, na obediência, na dedicação ao serviço cristão, no servir aos irmãos, com alegria, com satisfação. Então são meios que Deus nos deu para que nós possamos agradá-lo. E Deus nos capacita para isso, para viver de acordo com a Bíblia. E tem prazer em nós quando servimos. Deus tem prazer em mim? Pergunto eu. Deus tem prazer em você? Pergunte para você. Pai, essas minhas atitudes te dão prazer? Essas minhas palavras te dão prazer? O modo que estou vivendo, como estou tratando o meu semelhante, como estou tratando o meu patrão, como estou tratando o meu funcionário. Em sua graça soberana, Ele concede aquilo que exige e se deleita no resultado. Ele se deleita no resultado daquilo que Ele mesmo próprio nos leva a praticar. Se nós dermos lugar ao Espírito Santo e não colocarmos ali na frente o nosso pensamento, o nosso desejo simplesmente, mas Ele
concede essa oportunidade de agradá-lo, de fazê-lo feliz. Então Paulo, escrevendo aos Hebreus no capítulo 13, ele diz assim, a partir do verso 20: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Oh, mas, meus irmãos, isso é glorioso. É Ele que nos aperfeiçoa em todo o bem, para que então possamos cumprir a sua vontade. Não é o meu pensamento, não é a minha sabedoria, não é a minha esperteza, nada disso. É Ele que aperfeiçoa em nós, é Ele que nos aperfeiçoa no bem, no amor, para que então possamos cumprir a sua vontade. Jamais poderíamos fazer a vontade dEle se Ele não estiver em nós. Então Ele está operando em nós o que é agradável diante dEle, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Não é isso glorioso? Deus próprio, o Salvador, nos aperfeiçoando. Então nós agradamos a Deus através do nosso relacionamento com Ele. Por que Abraão foi chamado amigo de Deus? É porque ele tinha contato, ele tinha relacionamento, e Deus então conversava com ele, e Deus então o chamou de seu amigo, e Cristo também chamou os seus discípulos de seus amigos, sob uma inspiração divina. Paulo compara a igreja à noiva de Cristo em Efésios 5:32. Então, como amigos e membros da família, Deus e seu povo têm prazer um no outro. A esposa tem prazer no marido, o marido tem prazer na esposa, os filhos têm prazer nos pais, os pais têm prazer nos filhos, quando há uma sintonia, todos em obediência à palavra, nenhum tirano ali, mas todos, que às vezes na Bíblia que diz: filhos, obedecei a vossos pais, a mesma Bíblia diz: filhos, obedecei, diz: pais, não irriteis vossos filhos, para que não perca o ânimo. Então o pai tem em obediência a Deus, encaminha os seus filhos com amor, com gratidão, ensina com temor. A mesma Bíblia que diz a mulher reverenciar o marido, diz para o esposo: ame a sua esposa como a si mesmo, ame como Cristo amou a igreja e deu a sua própria vida para resgatá-la. Então o marido dá o melhor de si para fazer a esposa feliz, a esposa o melhor de si para fazer o esposo feliz, os filhos dão o melhor de si para fazer os pais felizes, os pais dão o melhor de si para fazerem os filhos felizes. Não uma tirania, não uma subjugação carnal, mundana, pela força, por um espírito enganoso. Nós também agradamos a Deus imitando seus feitos. Seu amor em nós é vivo e ativo, compelindo o seu povo a usar seus talentos e energias em toda espécie de atividades. Porém, os cristãos são especialmente chamados para obras de misericórdia, porque Deus é misericordioso. Porque Deus é misericordioso, então seus filhos também exercem a misericórdia quando Deus está em seus corações, levando-os a exercerem a misericórdia, porque a misericórdia triunfa do juízo. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Não é isto maravilhoso?
Amai, porém, os vossos inimigos, fazei bem, emprestai, sem esperar nenhuma paga, será o vosso grande galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Lucas capítulo 6, verso 35 e 36. Deus vos abençoe, preciosos irmãos. Eu oro para que Deus nos ajude, que Ele permaneça em nós, que Ele atue em nós esse bem-querer dEle, para que assim possamos agradá-lo, fazendo a sua perfeita vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Tenham todos um ótimo dia.